Olá, boa noite. Estaria a atual civilização a caminho da autodestruição? Será que o homem moderno tem um encontro com a história que vai marcar o início do fim de tudo que foi construído nos últimos 2000 anos? Para um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge, os fatores para esse declínio estão aí, aos olhos de todos. Só que muitos não querem enxergar. Para citar apenas alguns, os estudiosos apontam as mudanças climáticas, a degradação ambiental, as desigualdades econômicas e governos autoritários que atropelam os direitos civis e as liberdades fundamentais conquistadas ao longo do último século. Nunca é demais lembrar, segundo os historiadores, que os grandes impérios não foram destruídos, eles se autodestruíram. Esta edição do Matéria de Capa, que passa em revista as ameaças da civilização atual, está apenas começando. Fique com a gente. Uma séria preocupação com o futuro da atual civilização diante de inúmeros perigos existentes. Foi isso que motivou a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uma das mais antigas e prestigiadas do mundo, a criar um centro de estudos sobre risco existencial. Aprender com o passado para tentar prever o futuro. Esse é o ponto de partida dos pesquisadores do Center for the Study of Existential Risk da Universidade de Cambridge. Entre as principais lições da história, segundo eles, está o fato de que nenhum dos grandes impérios sobreviveu. E mais, na maioria das vezes eles se autodestruíram. Entre as causas principais destacam-se a expansão exagerada, a perda de controle dos novos territórios e o despreparo dos governantes. Dos egípcios aos gregos, romanos e ao Império Britânico, sobre o qual se dizia que o sol nunca se punha, todos desapareceram ou encolheram, como o atual Reino Unido. A grande questão que se coloca hoje, segundo os estudiosos, é descobrir as semelhanças entre a ascensão e queda desses reinados e a civilização atual. Quanto às ameaças que pairam sobre o mundo atual, os pesquisadores garantem as mudanças climáticas ocupam um lugar de destaque. For many people, regions, even countries, this is already a matter of life or death. Uma questão de vida ou morte. Foi assim que o secretário-geral da ONU abriu a última conferência sobre as mudanças climáticas. As ameaças são muitas. Intensas ondas de calor, aumento do nível do mar, tempestades e inundações. Eventos cada vez mais frequentes e intensos. E não estamos falando de futuro. O verão deste ano na Europa entrou para os registros como o mais quente da história. Em vários países, os termômetros registraram temperaturas acima dos 40 graus. Ciclistas encararam o Tour de France usando roupas com gelo, enquanto pedalavam rumo aos Alpes. Com verões mais quentes e mais longos, a temporada de incêndios florestais, que começava em julho e terminava em setembro, se estende agora de junho a outubro. Autoridades da União Europeia alertam que essa é uma ameaça crescente. Se o atual ritmo de aquecimento global não for contido, o planeta deverá enfrentar secas devastadoras que vão arrasar com a produção agrícola e espalhar a fome por todos os continentes. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 800 milhões de pessoas não têm acesso a uma quantidade mínima de alimentos. Esse número poderá ser triplicado, ou até mais, se não forem tomadas medidas urgentes para conter o aumento da temperatura do planeta. Enquanto isso, o nível do mar está subindo mais depressa do que o previsto. Um grande risco é o degelo da Antártica Ocidental. A perda completa dessa camada pode elevar o nível dos oceanos em cerca de 5 metros, fazendo com que cidades costeiras do mundo fiquem submersas. Miami é uma delas. O tema mudança climática é uma questão polêmica nos Estados Unidos. A comunidade científica chama atenção para a gravidade do problema, mas parte dos políticos a ignora.
Um deles é Donald Trump, que insiste em fechar os olhos para o que acontece, por exemplo, na Califórnia, onde a seca avança sobre terras que já foram férteis e leva dezenas de cidades a uma situação de emergência. O fato é que o mundo inteiro enfrenta um desafio que é como organizar as suas sociedades e como fazê-las conviver conjuntamente num ambiente global e universal, porque os temas passaram a ser universais. O meio ambiente, os gases de efeito estufa, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, não são brasileiros, americanos ou congoleses, são universais. A água é um problema universal. Então, quando a gente chega num ambiente atual, contemporâneo, onde muitos temas não são nacionais, como lidar com eles? Quem é que dá as cartas? Quem é a autoridade? As organizações internacionais têm essa função? Em tese tem, mas elas não têm dentes, não têm a força bruta. Quem detém o monopólio da força são os Estados nacionais. Então, esse é um jogo que é um jogo político, uma definição que a humanidade tem que dar para os novos desafios que ela tem. Esse é o maior desafio do ser humano. Esse sim, que é a organização política das sociedades e da sociedade universal, da aldeia global. Para a maioria dos cientistas, não há dúvida. Estamos no meio de uma crise planetária causada pela mão do homem e estamos fazendo pouco para mudar esse quadro. No ano passado, 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram. Isto significa o mesmo que destruir 30 campos de futebol por minuto. O Brasil foi o país que mais perdeu árvores. 1.300.000 hectares de florestas primárias. O ritmo de destruição é acelerado. Segundo o INPE, o desmatamento na Amazônia atingiu 920 quilômetros quadrados em junho, um aumento de 88% comparado ao mesmo período do ano passado. Os especialistas afirmam que estamos longe de vencer essa batalha, mas é possível. Um caso bem-sucedido é a Indonésia. O país reduziu a perda de florestas primárias em 40% em 2018, investindo em políticas para diminuir o desmatamento e punindo empresas que descumpriram as leis. Vale lembrar que as florestas são essenciais para a manutenção da biodiversidade. Lá vivem inúmeras espécies que fazem parte de uma longa cadeia alimentar, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como onças, tigres, leões e diferentes variedades de aves. Essas populações diminuíram 60% em pouco mais de 40 anos, de acordo com um relatório da ONG WWF. O peso da mão do homem no meio ambiente não para por aí. Mais de 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes e resíduos industriais são despejados todos os anos nas águas do mundo. Os fertilizantes usados na agricultura e que entram nos ecossistemas costeiros constituem outra ameaça, que afeta diretamente a saúde das pessoas. A responsabilidade é de todos. Só para se ter uma ideia, quando um morango chega à nossa mesa, ele pode carregar vestígios de até 20 tipos diferentes de agrotóxicos. Segundo a ONU Meio Ambiente, soluções existem, mas são necessárias ações mais corajosas. Isso é urgente para reduzir maiores danos para o planeta, a saúde humana e as economias. As desigualdades sociais, que são uma permanente fonte de conflitos em diversos países, constituem outra preocupação dos estudiosos. Mais da metade da população global vive hoje com menos de $3, cerca de R$10 por dia. E os pesquisadores chamam a atenção para um detalhe. Se a renda de uma pessoa como essa for dobrada, ela terá apenas $6 ou R$20. Ao mesmo tempo, se uma pessoa que está bem acima na escala de rendimento e ganha $100 por dia, perto de R$400, se tiver o salário dobrado, passará a ter $200, ou cerca de R$800. As desigualdades constituem um importante fator de instabilidade social. Já no campo político, uma das principais ameaças, segundo os pesquisadores, são os governos autoritários, que atropelam os direitos humanos, a liberdade de expressão
e tentam se perpetuar no poder. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e de vários governos de tendências radicais na Europa e outros continentes são exemplos dessa tendência. Líderes autoritários são sempre um risco, mas líderes democráticos também, curiosamente, verifica-se o medo que muita gente tem de um Trump. Ele é um presidente eleito, legitimado pelo voto popular, num país que vem crescendo novamente como nunca, com pleno emprego, mas o seu comportamento, as suas afirmações, o seu estilo gera, curiosamente, embora seja uma democracia liberal, com eleições periódicas, gera uma insegurança em muita gente, inclusive nos americanos. Então, você vê, não é o fato de ser um regime autoritário que gera insegurança. Está ligado muito mais ao perfil do que ao regime em si. Será que os russos se sentem tão inseguros com o Putin como presidente? Se fosse assim, talvez não estivesse batendo aí um quarto de século no comando. Vai bater talvez o tempo que Stalin ficou no governo, embora Stalin fosse um regime totalitário. E o regime Putin dentro das proporções, ele é autoritário, muito autoritário, mas não é totalitário nem semi-totalitário. Então, veja que quantas nuances existem para a gente entender qual é a segurança que o russo sente hoje, como ele se sentia antes, há 40 anos atrás, qual é o sentimento que um americano sente hoje, como ele se sentia anos atrás, e o chinês, por sua vez. O estudo feito em Cambridge leva em conta a ascensão em queda de vários impérios que desapareceram. Vamos tomar os romanos como exemplo. No auge do seu poder, durante o reinado de Trajano, no segundo século da era cristã, o Império Romano estendia-se da Europa à África e Ásia, compreendendo mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. No ano 390, a extensão caiu para 4 milhões e 400 mil quilômetros e, em 5 anos, para menos da metade, 2 milhões de quilômetros. A expansão exagerada e a falta de liderança foram os fatores fundamentais para a queda. Em 410, Roma era invadida pelos visigodos. Em 455, pelos vândalos. Aos poucos, os invasores bárbaros se apossaram do que restava do Império na Europa, o que fez com que Constantino, no ano de 476, levasse a sede para Bizâncio, então rebatizada para Constantinopla, a atual Istambul. Após a mudança, o Império Bizantino ainda iria durar 1000 anos até a derrota para os otomanos no ano de 1453. Para os pesquisadores de Cambridge, a grandeza de um império como o romano, o persa e o Egito dos faraós não significa uma garantia de imunidade. No próximo bloco, será que o homem atual chegou ao limite do grau de inteligência? E mais, cientistas alertam, a extensão da crise climática supera qualquer evento natural ocorrido em 2000 anos. A gente volta já. Apenas 18 meses. Esse é o prazo dado por especialistas do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, o IPCC, para salvar o planeta de uma grande catástrofe. Em outras palavras, temos até o final de 2020 para manter as temperaturas globais em níveis suportáveis. A crise climática transformou o cenário mundial rapidamente e tornou ainda mais urgente a necessidade de ação. Se antes se falava em 12 anos como prazo para reverter parte do aquecimento global, hoje não resta dúvida. Até o final de 2020, as emissões de dióxido de carbono terão que ser drasticamente reduzidas em todo o mundo, ou não será possível evitar as grandes catástrofes naturais e a perda de ecossistemas. Em 2018, cientistas do IPCC estabeleceram 1,5 grau como limite máximo de aquecimento no planeta, mas isso só será possível se reduzirmos 45% das emissões dos gases que provocam o efeito estufa na atmosfera até 2030.
Atualmente, nenhum país do mundo está sequer perto de atingir essa meta. Agora, especialistas alertam para um cenário ainda mais preocupante e pedem que todos os esforços estejam voltados para ações de combate ao aquecimento global e que as medidas necessárias sejam implantadas antes do final de 2020. A ideia de ter o ano que vem como prazo máximo foi defendida primeiramente em 2017 por Hans Joachim, fundador e diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático na Alemanha, e vem se fortalecendo entre a comunidade científica. A explicação é simples. Se em média os países fazem planejamentos para 5 ou 10 anos, precisarão estar prontos quando a nova década chegar. Para que esta meta seja atingida, vários encontros internacionais estão previstos para os próximos meses. O ponto alto das discussões climáticas deve acontecer no Reino Unido durante a COP26 em 2020. A Inglaterra se comprometeu a zerar as emissões até 2050. Resta saber se o país conseguirá manter a palavra, já que vem sofrendo com um período turbulento na política desde a aprovação da saída do país da União Europeia. Estudo publicado na revista Nature revelou que a velocidade e a extensão da crise climática atual em todo o globo superam qualquer outro evento natural ocorrido nos últimos 2.000 anos. A pesquisa, realizada por um grupo internacional de cientistas, liderado pelo Dr. Rafael Neukon, da Universidade de Berna, na Suíça, demonstrou que a taxa atual de aquecimento é maior que a observada em qualquer período anterior. Os pesquisadores afirmam que o documento derruba de vez os argumentos usados pelos céticos do clima. Até então, muitos negacionistas alegavam que o mundo se aqueceu e esfriou muitas vezes ao longo dos séculos e que o aquecimento visto desde a Revolução Industrial fazia parte desse padrão natural da Terra e, portanto, não haveria com o que se preocupar. O estudo levantou a história climática do planeta nos últimos séculos. Para isso, as equipes reconstruíram as condições climáticas que existiram nos últimos 2.000 anos, usando 700 registros de mudanças de temperatura encontrados em anéis de árvores, corais e sedimentos de lagos. Diversas eras importantes se destacaram. No entanto, nenhum desses eventos climáticos ocorreu em escala global. Os picos ou baixas de temperatura a longo prazo foram detectados com alcance máximo de 50% do globo. Hoje afeta quase a sua totalidade. Os cientistas descobriram ainda que o período mais quente dos últimos 2 milênios se deu durante o século XX em mais de 98% do planeta, o que mostra fortes evidências de que a crise climática global é de fato causada pela ação humana. Será que o homem atual está chegando ao limite do grau de inteligência? Estudos recentes indicam que a média global do QI pode ter estagnado ou até diminuído. Desde que o teste de inteligência foi inventado há mais de 100 anos, as pontuações de QI foram aumentando, cerca de 3 pontos por década. Uma pessoa comum hoje seria considerada gênio quando comparada a alguém nascido em 1919, devido a vários fatores ambientais e não genéticos. O avanço da tecnologia contribuiu com esse processo. Pense em todos os símbolos que precisamos reconhecer num computador para realizar uma simples tarefa. Crescer nesse ambiente ajuda a desenvolver habilidades. Mas algumas evidências mostram que já podemos ter chegado ao fim dessa era, com o aumento do QI estagnando ou até diminuindo. Em países como a Finlândia, Noruega e Dinamarca, o QI médio caiu cerca de 0,2 ponto por ano. Uma possibilidade é que a educação tenha se tornado menos estimulante. Os alunos hoje usam calculadoras. Mas o que essas mudanças no QI significam para a sociedade? Para o psicólogo Robert Sternberg, da Universidade de Cornell, as pessoas provavelmente são melhores em lidar com celulares complexos e outras inovações tecnológicas do que teriam sido na virada do século XX. Porém, QIs mais elevados não trouxeram soluções para nenhum dos principais problemas do mundo, como a fome, o desemprego, a pobreza, mudanças climáticas, violência.
Pois é, a vida moderna ainda não corrigiu nossas tendências irracionais. Pessoas inteligentes nem sempre fazem as escolhas mais corretas. Não seria o caso, então, de investirmos em habilidades sem relação direta com o QI mais alto? Pesquisadores da Leeds University Business School, na Inglaterra, concluíram: investir no pensamento crítico melhora a aprendizagem dos alunos. Uma importante lição em tempos de polarização e notícias falsas. Para David Robson, autor do livro A Armadilha da Inteligência, por que pessoas inteligentes cometem erros estúpidos, se mudarmos nosso foco, poderemos melhorar o raciocínio e até ganhar sabedoria. Aí uma quedinha em nosso QI não será o fim da razão, mas o início de uma nova era intelectual. O governo Trump desencadeou uma onda de censura sobre órgãos oficiais, com o objetivo de impedir a divulgação de dados sobre mudanças climáticas. A Casa Branca, segundo orientação do presidente Donald Trump, vem estabelecendo uma rede de censura sobre vários setores da administração. Uma das primeiras vítimas desta política é Maria Caffrey, cientista do Serviço de Parques Nacionais. Ela foi afastada depois de ser impedida de publicar estudos sobre o impacto da crise climática nas reservas florestais dos Estados Unidos. Em carta aberta ao jornal The Guardian, Caffrey acusou o governo de tentar destruir a pesquisa científica. O corte de verbas e as pressões sobre os funcionários são os principais meios utilizados com esse objetivo. Outro pesquisador, Rod Schnover, que trabalhava no setor de inteligência do Departamento de Estado, se afastou voluntariamente. Dias antes, ele havia sido impedido de apresentar relatório ao Congresso sobre os riscos para o país provocados pelas alterações no clima. Por sua vez, a diretora do National Institute of Environmental Health Sciences, Linda Birnbaum, sofreu fortes críticas de líderes republicanos por defender leis mais rigorosas para controle do uso de pesticidas. Diante das reações à sua proposta, ela anunciou a intenção de renunciar ao cargo. O que a gente aprendeu é o seguinte: no ambiente bipolar, quando havia União Soviética e Estados Unidos, havia uma tensão permanente, mas havia uma percepção mais fácil de até onde se podia ir. A partir de um momento, se fosse, era o fim do mundo, como a gente está tratando aqui. Era o apocalipse. Apertaria-se um botão ali, o outro do outro lado, e nós não estaríamos aqui conversando. Quando veio o pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim e a desorganização internacional, ficou-se com menos certezas do que poderia acontecer. Os arsenais ou artefatos nucleares foram contrabandeados. Outros países passaram a ter tecnologia para ficar na questão nuclear, né? O consumo aumentou demais com a globalização e, como consequência, a busca por minérios e por alimentos e por produtos, e aí a escassez ficou mais evidente na Terra. E aí criou-se uma outra dificuldade. Então, o fato é que quando a gente tem um ambiente bipolar, que a gente aparentemente está entrando de novo num outro ambiente bipolar, mas com muita tecnologia, com muita rapidez de informação e com muita transparência, coisa que não existia há 40 anos atrás, a gente vai ter uma bipolaridade mais transparente. Quanto mais transparente, menos risco, mas quanto mais bipolar e mais tenso, você estica a corda, mais risco. Daqui a pouco, Etiópia dá exemplo para o mundo ao plantar milhões de árvores com a ajuda da população. E ainda, as ameaças vindas dos céus. Cientista adverte para o risco do choque de asteroides contra a Terra. Não saia daí. O governo da Etiópia anunciou que 350 milhões de árvores foram plantadas num único dia. A iniciativa faz parte do plano de recuperação das florestas do país. A meta do governo é alcançar o plantio de 4 bilhões de árvores ainda este ano.
Para isso, cada um dos 100 milhões de habitantes do país teria que plantar pelo menos 40 mudas ou sementes. Estudo da ONU indica que na virada deste século, a Etiópia tinha apenas 4% da extensão de floresta que registrava há 100 anos. O objetivo do governo é retomar a cobertura florestal de forma a neutralizar os efeitos das mudanças climáticas. As ameaças ao planeta não vêm só das ações do homem, podem vir do céu, como alerta um cientista britânico. Ele se refere ao choque de um asteroide contra a Terra, hipótese que não pode ser descartada. James Lovelock, que acaba de completar 100 anos, tem uma longa folha de serviços prestados à ciência. Na metade do século passado, desenvolveu o primeiro equipamento capaz de detectar poluentes como CFC. Esse gás destrói a camada de ozônio que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Lovelock também ficou famoso pela chamada Teoria Gaia, que procura demonstrar como o equilíbrio do planeta é mantido graças a uma interação entre organismos vivos e o meio ambiente. Isso inclui, entre outros fatores, desde as fontes naturais de água, o volume de oxigênio, a salinidade do mar e a enorme cadeia formada pelos seres vivos em terra e nos oceanos. Nos últimos tempos, Lovelock voltou suas preocupações para os asteroides que circulam pelo espaço e a possibilidade de que um deles venha a colidir com a Terra. O cientista defende a urgência na criação de um sistema de defesa do planeta contra eventuais choques como esse. E lembra que se isso aconteceu no passado, provocando enorme onda de destruição, por enquanto, nada impede que venha a ocorrer de novo. Para os integrantes do grupo de Cambridge, os sinais de risco para o planeta são claros e as medidas para reverter esse quadro são viáveis. Ou seja, é possível reduzir as emissões de poluentes, conter a degradação ambiental e reverter a desigualdade social. E, ao mesmo tempo, evitar a expansão dos regimes autoritários. Mas o que está faltando, segundo os pesquisadores, é vontade política e determinação para alcançar esses objetivos. É isso que preocupa os estudiosos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.